Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos aos nossos bate-papos. Tem semanas que são muito curiosas, aparecem a mesma situação várias vezes no consultório. Então, vamos lá bater um papinho sobre isso. Essa semana eu atendi adultos e crianças, foram vários casos, de adoecimentos, pessoas que estão adoecidas com dor, com inflamação, infecções, com várias situações distintas, mas que muito claramente essas situações apareceram e estão aí, algumas de forma até crônica, por negligência, vamos dizer assim, em hábitos simples. Lembra que eu sempre falo com vocês a respeito do básico, que a gente precisa fazer o básico, olhar para o básico, que o básico funciona? O básico também, quando ele deixa de ser feito, ele pode nos adoecer quando a gente não faz esse básico. E muitas vezes nós não fazemos por falta de conhecimento. E aí, o que eu digo por conhecimento é entender mesmo o funcionamento do corpo, entender determinadas situações. Porque às vezes a gente não sabe, e aí não faz sentido, né? Muita coisa a gente aprende aí de geração para geração, a gente simplesmente repete, acha que aquilo ali é o legal de ser feito e não é. E outras vezes alguém até nos alerta, não faz isso não que faz mal. Só que essa frase, não faz que faz mal, ela continua sem fazer sentido. Se você não sabe o porquê aquilo ali tá te fazendo mal, você fala, besteira, eu faço isso desde sempre. A minha mãe fazia, a minha avó fazia. E então o que eu gosto de trazer aqui para vocês, o que eu tento é trazer informação para que você possa conscientemente decidir, entendendo o porquê realmente da situação, de uma forma simples. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de hábitos simples que são deixados de fazer ou coisas que são feitas demais e que não deveriam ser feitas. Por exemplo, existem pessoas, gente, isso pode parecer assim, como assim para umas pessoas, mas existe. Existem muitas pessoas que não bebem água. Real, gente. Tem pessoas que não bebem, simplesmente passam dias e dias sem beber um copo d'água. Quando bebem um copo de 200 ml ao longo do dia inteiro. As nossas células precisam de água, o nosso corpo ele é formado por muita água. A gente precisa de água para formar lágrima, saliva, suor. Pensa nisso. A nossa pele precisa de umidade, as nossas mucosas, mucosa gástrica, mucosa vaginal, mucosa do nariz. Já parou para pensar nisso? E aí você não bebe água, seu corpo vai tirar água de onde? Do intestino. E aí a pessoa tem o intestino preso. Não adianta comer ameixa, comer laranja, enfim, tomar um laxante, tomar um remédio, seu corpo tá tirando água lá do intestino. Isso minimamente. Para tentar resolver um problema porque você não bebe água. O quão simples é a gente beber água? E aí vem outras situações que vão sendo instaladas no nosso corpo pela falta de água. São várias, não vou entrar aqui no mérito, mas é um problema muito grande. Então você entende que você gera um problema intestinal. O intestino é o nosso segundo cérebro. Ele comanda um monte de questões na nossa saúde, no nosso corpo. Pela falta de água. Aí essa pessoa, porque a gente acostumou assim, que toda vez que eu tenho um problema, eu tenho um comprimido, eu tenho um remédio, eu vou lá na farmácia para resolver esse meu problema. Mas esse problema, ele é resolvido com a ingestão de água. Água, gente, água. E aí vocês estão vendo que eu nem entrei em homeopatia. É disso que eu falo quando eu digo sobre terapias integrativas. Vamos continuar. Aí você conversa com a pessoa, pode ser adulto ou criança. O que você toma no café da manhã? Eu tomo um achocolatado, daquele famoso de caixinha. Já olhou na composição daquilo? O que tem lá? Só por alto tem muito açúcar, mas tem um monte de conservante, um monte de substâncias químicas. Como um pão com margarina. Depois, eu como, ou saio para trabalhar, ou enfim... É o hábito dentro de casa, como biscoito recheado, como um salgado frito, almoça batata frita, industrializada, come um processado qualquer, um nugget. Gente, observem essas substâncias.
E dessa forma aí, a gente precisa entender cada substância que a gente consome, o que essa substância faz no nosso organismo, como que a nossa saúde... Lembra lá que eu sempre falo com vocês que o nosso corpo é uma casa? Então imagina uma casa aí toda suja. Ela não é convite para barata, rato, aranha entrar? Assim é o nosso corpo. Se você coloca substâncias tóxicas para dentro o tempo todo, é um convite a desequilíbrio do pH, a inflamação nas células, que vão gerar a abertura de espaço para que vírus, fungos, bactérias se instalem. E aí traz a doença. Então é uma escolha sua. Entender o funcionamento do corpo, entender o mecanismo de adoecimento, entender essas substâncias que você está consumindo, o quanto elas te adoecem e fazer novas escolhas. É possível. Não é que você não vai comer isso nunca mais, mas você pode comer de vez em... Enfim, o que eu queria trazer para vocês, o que eu queria mostrar e dizer para vocês é que não adianta você buscar a homeopatia, a alopatia, enfim, qualquer tratamento se você não está disposto a eliminar aquilo que te adoece. O tratamento ele não começa na ingestão de um comprimido ou de uma gotinha, enfim. Ele começa na sua decisão de não alimentar o adoecimento no seu corpo. Tem pessoas, tem famílias que sentam na minha frente e a criança está completamente congestionada, de sempre, uma vida inteira, aquele nariz cheio de secreção, com tosse, febre. E aí não quer largar o achocolatado, não quer largar o biscoito recheado, não quer largar um monte de fatores que estão adoecendo essa criança. E a homeopatia, ela não vai fazer o milagre, gente. Eu gostaria muito que eu soubesse resolver esse problema sem que vocês mudassem. Um adulto doente é ruim, mas uma criança é pior ainda. As mães, os pais ficam desesperados. Então vamos entender, vamos aprender o mecanismo que faz adoecer e vamos eliminá-lo. Gente, é mais comum do que vocês imaginam. Eu acredito que vocês vão se identificar com isso, de falar, ai, mas meu filho é viciado naquela balinha, aquela famosa, que eu não vou dizer o nome, que tem compridinha, tem em forma de bolinha, em forma de frutinha. Gente, olha ali as substâncias que tem ali. Aquilo é um veneno. E aí a criança tá todo dia colocando porcaria pra dentro. Como é que tá esse corpo? Como é que tá esse intestino? Essa casa está completamente suja e bagunçada. Não tem diarista que coloque isso em ordem em metade de um dia. Assim é o nosso corpo. Se a gente coloca substâncias nocivas para dentro todo o tempo, nós vamos adoecer. E aí não adianta. Aí você toma um comprimido para tentar limpar, mas você continua sujando. Vamos pensar sobre isso?